paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. É muito bom estar aqui com os irmãos, meditando na palavra do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento. E hoje a nossa meditação está em Gálatas, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem. Nós somos salvos pela graça mediante a fé para as boas obras. Fazer o bem é a nossa missão e fazer o bem é a expressão da nossa fé. Fazer o bem, socorrer o homem na terra, é glorificar a Deus no céu. Porém, fazer o bem pode nos levar-nos a uma exaustão, e é por isso que nós temos visto muitos dos nossos irmãos cansados da obra e na obra. E nós não podemos desfalecer na medida em que as nossas mãos estão estendidas para a prática do bem. Fazer o bem é uma semeadura, e nós sabemos que toda semeadura tem uma colheita. Hoje é o tempo de semear e de colher. Mas quais são os estágios da prática do bem? Eu gostaria de compartilhar algumas com os irmãos. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos fazer o bem prioritariamente à nossa própria família. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. A família é o nosso primeiro núcleo de relacionamento. A nossa primeira área de atuação é a nossa família. Nós devemos cuidar da nossa família, suprir as suas necessidades, assistir às suas carências. A prática do bem precisa ser primeiro dentro dos portões, para depois ela transbordar dos portões da nossa casa para fora. Fazer o bem é a nossa missão, mas primeiro que seja dentro da nossa casa. Primeiro que seja com os nossos parentes e que primeiro comece em nossa casa. A nossa família deve merecer o nosso tempo e os nossos recursos. Não podemos assistir os de fora e deixar à míngua os da nossa própria casa. É a palavra de Deus que nos ensina. Em segundo lugar, nós devemos fazer o bem aos domésticos da fé. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu sei que nós nem sempre temos a oportunidade de fazer o bem, mas as oportunidades elas não devem ser perdidas e nem desperdiçadas, porque a demanda é muito grande. As necessidades dos nossos irmãos gritam aos nossos ouvidos e estão patentes aos nossos olhos. E a igreja ela é uma família, e na família da fé, os irmãos devem socorrer uns aos outros. O amor ele não é um discurso, mas ele é uma prática. O amor não é apenas palavras, mas deve ser de fato verdade. A evidência de que somos discípulos de Cristo é o amor. O amor ele é o cumprimento da lei. O amor, meus irmãos, ele não é apenas uma promessa, não é o que nós prometemos ou o que nós sentimos, mas é o que nós fazemos. Não podemos amar a Deus e não amar os nossos irmãos. Não podemos amar os nossos irmãos sem socorrê-los em suas necessidades. A palavra de Deus ela é categórica em dizer que devemos compartilhar as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade. Romanos, capítulo 12, versículo de número 13. Em terceiro lugar, nós devemos fazer o bem a todos indistintamente. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Façamos o bem a todos. Então, depois que nós assistirmos da nossa família, de fazer o bem aos domésticos da fé, precisamos alargar as fronteiras da prática do bem para todas as pessoas. Nessa seara não tem muro. Nós devemos amar e fazer o bem a todos, sem exceção e sem excepção.
O amor desconhece barreiras de gênero, de raça, cultura ou religião. A prática do bem é um testemunho eloquente do Evangelho numa sociedade onde predomina o egoísmo. A prática do bem, ela é apologética. Afinal, um mundo marcado por discursos religiosos e apego às coisas materiais. A prática do bem adorna as nossas palavras, confirma o nosso testemunho, impacta a vida das pessoas, as pessoas que estão à nossa volta e glorifica a Deus. É tempo de abrir o coração, os lábios, as mãos e o bolso para a prática do bem, para ser um abençoador, um agente da prática do bem. Em quarto lugar, nós devemos fazer o bem até os nossos inimigos. Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. A prática do bem, ela é endereçada não apenas aos que fazem o bem, mas deve chegar até mesmo àqueles que nos fazem mal. Não vencemos o inimigo pagando mal com mal. Transformamos o inimigo em amigo quando pagamos o mal com o bem. O amor excede. O amor, ele é incrucial. Pagar o bem com o mal é demoníaco, mas pagar o mal com o mal, ele é desumano. Pagar o mal com o bem é divino. Então, faça o bem à sua família, aos seus irmãos e a todos os homens e até mesmo aos seus inimigos. Irmãos, esse é um ano em que temos visto muitas necessidades dos nossos irmãos crentes e não crentes. É o tempo de nós praticarmos essa palavra, de façamos o bem, porque ao tempo nós ceifaremos e colheremos. Toda semeadura, ela tem a sua colheita. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Ó Deus, nós te glorificamos pela tua palavra. Eu oro nesse momento, Senhor, para que todos os irmãos que ouviram essa palavra, para que cada coração em que essa palavra chegou, Senhor, essa semente seja plantada. Essa semente da prática do bem, onde a tua palavra nos ensina. Ao Pai querido, praticarmos o bem à nossa casa, aos nossos irmãos da fé e a todos os necessitados, independente da religião, da cor, da raça ou gênero. Ajuda-nos a sermos praticantes dessa palavra, Senhor, a vivermos essa palavra, e nós temos certeza que ao tempo do Senhor nós colheremos, porque toda semeadura ela tem a sua colheita. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a praticar o bem com aqueles que nos odeiam, com aquele que nos persegue, Pai. Ajuda-nos a praticar a tua palavra conforme ela está escrita e conforme ela é. Eu oro para que essa palavra se cumpra na vida dos meus irmãos, na vida dos que ouviram e receberam a tua palavra e também na minha vida. Assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.